nós. Pedimos a Jesus, né, a inspiração para todos nós, para melhor entendimento das lições desta manhã, dessas abençoadas obras de André Luiz, que nós temos a oportunidade de estarmos estudando, né? E hoje nós temos a alegria de fazer um comentário sobre a lição nova, que é 9, que é a mediunidade e fenômeno. Foi dividido em duas partes pela extensão da lição, e especialmente essa lição que ela é muito carregada de informações, ela é rica de informações, uma lição que cabe a gente estudar mais vezes, né? Então, mediunidade, né? Segundo Kardec no Livro dos Médiuns, mediunidade é uma faculdade, né? É uma predisposição orgânica do médium. Assim como a gente pode comparar com a inteligência, que é uma faculdade. Só que não é uma pessoa muito inteligente que é carregada de moral. Por quê? O moral é um trabalho íntimo de cada um de nós, assim como a mediunidade. Então, mediunidade e fenômeno são distintos, né? Mediunidade é essa faculdade, e o fenômeno são os frutos dessas faculdades. E também Kardec nos diz que existe, né, a mediunidade fenomênica. Essa não depende da moral, mas a mediunidade moralizada, essa é sim a mediunidade espírita com Jesus. E é isso que Alexandre vem falar para nós, mediunidade com Jesus. É uma lição muito bonita para a gente guardar para sempre, né? E nessa reunião, André Luiz então começa a observar o ambiente ali. Nessa lição, o Alexandre é um instrutor espiritual, o Sertório, um guia, um acompanhante de André Luiz. E André então vê essa reunião, ele diz assim: era considerável o número de amigos encarnados provisoriamente libertos do corpo físico através do sono. Olha só, né? Emmanuel nos diz, acho que é no livro Pensamento e Vida, que o corpo, essa matéria densa, necessita do repouso como alimento, mas o espírito, que é uma centelha divina, que se assemelha a Deus, está sempre ativo, está sempre em atividade, não repousa. E ele diz assim, que através do sono havia muitas pessoas encarnadas lá, que se congregavam num grande salão, que ali era feita essa reunião. E ele diz assim: em primeiro lugar, junto da mesa diretora, onde Alexandre assumia a chefia, instalavam-se alunos diretos e permanentes do generoso e sábio instrutor. E que sábio que ele é. E ele diz assim, que além desses alunos, havia mais turmas sucessivas ali de segundo planos. E André Luiz calcula, né, a assistência desses companheiros mais ou menos em 100 pessoas aproximadamente, à exceção do desencarnado, que também estava ali numa vasta expressão. E ele diz assim, que nessa reunião, além do grupo do irmão Francisco, que ele trouxe, né, seus tutelados, seus aprendizes, outras associações também vieram ali. Para quê? Trazendo seus pupilos, né, os seus alunos, seus aprendizes, interessados em novas instruções. Era tudo para aprendizado, era um estudo que ia acontecer naquela noite. E quando ele coloca aqui em primeiro lugar os alunos de Alexandre e depois a segunda turma, André Luiz já observa uma coisa ali, ele diz assim: observei, porém, uma particularidade. E ele já quis saber, né, o porquê disso aí. Porque somente os aprendizes, né, comprometidos com Alexandre, só aquela turminha do Alexandre que podia fazer as suas dúvidas, né, fazer os seus pedidos, as suas indagações. Não como palavra, né, como sentido verbal, ele fala, mas através de consultas que eram previamente transmitida a ele, Alexandre, né? Antes de iniciar a dissertação ou esses estudos. Então André Luiz nota o que ali? Essa diferença entre essas duas turmas. E logo então ele quer saber por que dessa diferença.
essa curiosidade faz parte dele e a benefício de todos nós. Mas Sertório, que estava do lado dele, logo então vem explicar o porquê essa diferença. E Sertório diz assim, André Luiz: André, há muitas escolas desse gênero para os encarnados que se dispõem a aproveitar nos momentos do sono físico. Olha só, há muitas escolas. Então, conforme a nossa conduta e conforme a nosso desejo, a nossa vontade de estudar, todos nós temos essa oportunidade. Claro que é mérito e depende da condição, né, moral de cada um de nós. E Sertório então vem explicar essas diferenças. Ele diz assim, olha, é natural que os discípulos permanentes desse ou daquele setor caiba direito de interrogar. Como vemos, não há particularismo. Então, estava respondido ali para o André essa preocupação dessa diferença. Ele achou até que talvez alguém teria privilégio aí, e não era. O que era isso aí? É merecimento. Era aqueles alunos permanentes, assíduos, que estavam ali sempre interessado no aprendizado. Logicamente que quem estava ali tão interessado era necessário uma explicação mais profunda. E não era um particularismo dele, não era essa diferença pelos que eram esporádicos, né, facultativos, que não estava ali interessado toda vez que havia estudo. Mas Nestório, ele vai mais longe nessa explicação. Ele fala assim, olha, trata-se de uma questão de ordem de serviços, mesmo porque os aprendizes que compareceram desse comparecimento eventual, que vai assim mais quando quer, terão direito outros, por sua vez, aos núcleos que pertencem. Ele está dizendo assim, que não é só aqueles que vão ali que têm essa assistência, os outros também têm, de uma forma diferente, como eles necessitem, como mesmo eles querem, né, por mérito. Então, quem quer mais aprender e tem essa vontade, vai ter um suporte maior. E quem quer menos, logicamente, né? Porque para os espíritos benfeitores de luz, o tempo, ele é muito precioso, né? O tempo é de Deus, o tempo é vida. E vida não se destrói, vida não se desperdiça por esses benfeitores. E agora, então, André Luiz está satisfeito com essa explicação. Vê que ali não tem particularismo, mas sim uma organização de esclarecimento e tratamento para essas turmas. E André Luiz, então, pergunta qual seria o tema da noite, né? Se há um programa pré-estabelecido. E o Sertório, então, vem explicar, olha, há sempre um plano organizado de trabalho. A organização, né, deles é muito bem feita, né, para que nada falhe. E ele respondeu, contudo, os temas são improvisados por Alexandre depois de receber as indagações e consulta dos frequentadores habituais. Aqueles alunos lá que estavam mais perto dele haviam feito algumas perguntas antes, e é com base nessas perguntas que Alexandre vai, então, pela habilidade de sentimento e moral que ele tem, pela intuição, ele vai trabalhar mais também nessas perguntas desses alunos, porque o objetivo é atender aqueles que querem aprender. E ele, então, diz assim, Sertório continua dizendo para André Luiz, o orientador examina atentamente as questões solicitadas pela maioria, e fornece instruções de modo a satisfazer igualmente aos assuntos com minoria dos interessados. E poderá informar que tema, André Luiz queria saber o tema que seria exposto daquela noite. E Sertório, ele não fala assim com uma certeza absoluta, ele diz assim, creio que se refere à mediunidade e ao fenômeno em geral. E em seguida, né, Sertório então convida André Luiz para participar, para se integrar nessa assembleia e participar desse estudo. E eles então entram para assistir os estudos dessa noite. Mas olha, antes de começar os estudos, eu acho que vale muito a pena a gente prestar atenção nessa parte,
que André Luiz discorre para nós a preparação, a postura e o comportamento de Alexandre diante do público e diante desses estudos. Como que é belo a conduta dele, que sirva de exemplo para todos que têm o trabalho da divulgação da doutrina espírita, através da oratória ou das palestras que nós chamamos. Isso é um exemplo muito grande para a gente. E Alexandre, então, André Luiz começa a descrever, observando a atitude e a conduta de Alexandre. E ele diz assim, mais do que em outras ocasiões, então era uma noite especial. Realçava-se-lhe uma figura veneranda imponente, irradiando a luz que lhe era própria. Alexandre dominava a reunião de trabalhadores e estudantes pelo magnetismo absorvente dos oradores, não dos oradores apaixonados, mas pela bondade simples e pela superioridade sem afetação. Superioridade sem afetação. Não aparece, é uma pessoa que fica discreta. E ele continua dizendo: todas as atenções centralizadas nele. Começou a explanação com uma rogativa ao Senhor. Começa com uma prece, mas uma prece sincera e do sentimento, né? Suplicando-lhe o dom de compreender o auditório, porque é o objetivo especial de passar a informação. De compreender o auditório e de ser por ele compreendido. Olha, né? A reciprocidade, a troca, de compreender o oratório e que as pessoas compreendem o que ele vem trazer, a mensagem, né? Então há esse casamento, né? essa liga ali, e quando isso acontece é muito bom para quem ouve e para quem fala. Era tocante e nova para mim semelhante oração que Alexandre faz ali, inteiramente espiritual, sem um mínimo de laivo, sem um mínimo do que? Desse vestígio de aparência, né? Não manchava, isso era muito simples. Todavia, quanto mais procurava impressionar-se, afirmando-se mero instrumento da vontade divina, mais destacado se tornava o orientador aos meus olhos como verdadeiro expoente de sabedoria, humildade, prudência, fidelidade, confiança e luz. Só isso aqui era as virtudes dele. Então, o que André Luiz vem passar para nós, né? Que ele faz essa prece, que ele se apresenta ali, mas tenta ele mesmo não se aparecer muito, mas sim deixar a oração e o sentimento da bondade dele aí. Fim da oração comovedora, começou a falar, dirigindo aos ouvintes com palavras firmes e diretas. Então a gente vê que nessa colocação de André Luiz, nessa conduta de Alexandre, a postura do orador, muitas vezes denuncia a si mesmo, né? Não exibir, mas ser entendido no objetivo do assunto que vai falar. Não apenas ser carismático, né? Mas tudo bem, a didática, o português bem falado, a técnica da oratória é bom, claro, ajuda, mas o sentimento é acima de tudo. Olha o que ele fala aqui, né? A mensagem deve aparecer lá frente e o mensageiro muito discreto. Assim era e é Alexandre. É diferente, né, do que a gente é acostumado ainda com a nossas condutas, as nossas atitudes, né? A gente ainda carrega um pouco de orgulho, de vaidade. Mas Alexandre, né, era muito puro nisso aí. E agora, então, André Luiz vai comentar o assunto da reunião que eles iam começar. Então, Alexandre começa: irmãos, prosseguindo em nossos trabalhos, comentaremos hoje vossos pedidos de orientação mediúnica. Foi, né, realmente pedido por eles. Em face das dificuldades que vos apresentam na luta de cada dia e que classificais como impedimentos de natureza psíquica fisiológica, desejais
realização generosa nos domínios da revelação superior. Sonhais conquistas gloriosas e realizações sublimes. Entretanto, há que corrigir vossas atitudes mentais da vida humana para intentar construções sem bases legítimas atingir os fins sem atender os princípios. Não se reduz a fé simples amontoado de promessas brilhantes e o conjunto de ansiedades angustiosa que vos possui os corações de modo algum poderá significar a relação espiritual propriamente dita. A edificação do reino interior com a luz divina reclama trabalho, persistência e sereno. Não será tão somente a preço de palavras que ergueis os templos da fé viva, como acontece, facilmente, muito simples, no serviço de natureza terrestre, que ainda é o nosso jeito. É imprescindível a escolha de material, esforços de aquisição, planos deliberados previamente e aplicação necessária, experimentação de solidez, demonstrações de equilíbrio, firmeza de linha, harmonia de conjunto e primores de acabamento. Nessa parte, ele já vem de dizer a boa conduta, a disciplina, isso é básico para quem quer trabalhar com a mediunidade. Não é um trabalho de improviso, não é numa oração verbal articulada nossa que tudo vai mudar, mas é uma conduta constante, uma disciplina nossa que vai fazer essa diferença. Alexandre faz uma ligeira pausa, André Luiz diz, mas fixou atentamente a assembleia, ou seja, parece que captando aquilo que as pessoas queriam saber. E Alexandre então continua dizendo: reúnem-se aqui muitos irmãos que pretendem desenvolver as percepções mediúnicas. Entretanto, aguardam simples expressões fenomênicas, que é bem o título da lição, Existe nessa mediunidade fenomênica, mas que não é necessária a moral. Supondo erroneamente que as forças espirituais permanecem circunscritas tão somente no puro mecanismo de forças cegas e fatais, sem qualquer ascendente de preparação, disciplina e construtividade dentro de nós, na conduta. Requerem a clarividência, a clareaudiência, o serviço completo de intercâmbio com os planos mais elevados. No entanto, terão aprendido a ver, a ouvir e, sobretudo, a servir na esfera do trabalho cotidiano? Ou seja, está trabalhando no bem, está fazendo, está se esforçando? Não é num toque de mágica, E ele continua: terão dominado todos os impulsos inferiores para se colocarem no rumo das regiões superiores? Então ele quer dizer o seguinte: se a gente quer essa comunicação com esse espírito superior, nós estamos também tendo uma conduta superior? Porque se não está, não vai ter, não há esse padrão vibratório, não vai se ligar mesmo. E ele traz um exemplo da natureza, olha, que não é passo a passo, não é assim, num toque de mágica. Poderá o feto caminhar e falar no plano físico? Não pode, Deveríamos conferir à criança de 5 anos direitos cabíveis ao adulto de meio século? Uma criança de 1 ano tem capacidade de fazer uma pessoa de 50 anos? Então, porque tem todo um tempo preparativo para isso, A criança aprende sim, Nós sabemos, aprende a andar com o auxílio dos pais, do responsável, aprende a falar na convivência, no contato, porque se uma criança nascer isolada e nunca ouvir ninguém falar, ela não vai aprender a falar. Então é nesse contato, que ela aprende a falar. É serviço de construção nossa, de passo a passo, e não de improviso. A exemplo de André Luiz, ele ficou 700 dias consecutivos em companhia do médium, do Chico Xavier lá em Pedro Leopoldo, para buscar essa afinidade. Não foi numa hora para outra, E o resultado do trabalho, dessa preparação, são as obras, os frutos que ele deixou, entre ele e o Chico. Mas houve uma preparação.
E Alexandre continua a falar: se as leis humanas, ainda que temporárias, transitórias e imperfeitas, traçam as linhas de controle aos incapazes, estariam as leis divinas, que são imutáveis e eternas, à mercê dos desencarnados, desejo da criatura ou a nossa vontade? Não. Por quê? Acima da nossa vontade de Deus. E ele diz assim: ó meu amigo, sem dúvida, há muitos gêneros e processos mediúnicos em função do mundo, das formas em que viveis. Nós vivemos aonde? No mundo de prova e expiação, e somos espíritos imperfeitos. Então, às vezes, dependendo da nossa conduta, não tem como mesmo a gente buscar essa comunicabilidade com esses espíritos superiores. E ele diz assim, urgente é estimar o trabalho antes do repouso, aceitar os deveres sem exigências, desenvolver as tarefas aparentemente pequenas, antes que vos inquietardes pelas grandes obras. Buscar o trabalho antes do repouso. Então, às vezes, a gente mistura cansaço com uma preguicinha, Então, a gente, às vezes, não tem o limite ali. Às vezes, se é um feriado, ou se é um dia assim, hoje eu não posso, hoje eu não vou, hoje eu tenho isso. Então, ele está dizendo aqui, olha, estimar o trabalho antes do repouso. E aceitar o dever sem exigência, sem reclamar. Se chega um convite, seja feliz, agradeça e nunca coloque empecilhos. E fazer as tarefas pequenas, porque é dela que vem as grandes. E todas elas têm o seu valor, não há essa diferença segundo as leis divinas. Ele fala também que é urgente, para a gente não ficar inquieto em querer as tarefas grandes sem antes treinar, se habilitar pelas pequenas. É um aprendizado de passo a passo. Urgente também fugir da apropriação indébita. O que é apropriação indébita? É tomar uma coisa que não é nossa. No comércio com as forças invisíveis, querer de qualquer forma, Se ainda não nos pertence pela nossa evolução moral e espiritual, é que eles vão usar uma coisa que ainda não é nossa, não nos pertence. E ele usa o verbo aqui, olha, furtar-se. O que é furtar? Furtar-se ao encantamento temporário e à obsessão sutil e perversa. Então, tomemos cuidado e nos colocamos no nosso lugar de preparação. E ele continua, olha, coletivamente não somos raças antagônicas ou dois grandes exércitos rigorosamente separados através das linhas da vida e da morte, e sim a grande e infinita comunidade dos vivos, tão somente diferenciados uns dos outros pelo impositivo da vibração, mas quase sempre unidos para a mesma tarefa de redenção final, depuração. É interessante essa colocação que ele faz aqui, que a gente pode entender que ele está dizendo assim, que nós nunca estamos separados. Se você quer conversar com um ente querido, todos nós podemos. Adentra no seu sentimento, com sinceridade, na prece, você vai estar falando, não estamos separados. Só se separa pelo padrão vibratório, não há distância, Seja no plano espiritual aqui, nós estamos todos juntos. E ele diz, ele certifica isso, olha, não julgueis que a morte da forma santifique o ser que habitou. Então a morte não vai santificar ninguém. Porque se a gente tem um ente querido que foi, e às vezes a oração, o pedido, claro que a gente tem que fazer, mas às vezes esse ente querido também não está preparado ainda para receber. A gente tem informação do plano espiritual sobre isso, porque não é a morte que vai transformar nós de uma conduta aqui para santos, ou de gente melhores. É um processo que a gente vai continuar como nós éramos, porque a essência é o espírito, é o princípio inteligente. E ele traz então esses exemplos. Se o raio de sol não se contamina ao contato do pântano,
Também o doente rebelde é o mesmo enfermo, se apenas troca de residência. Então não mudamos, continuamos o que nós somos. Porque se fosse assim, não haveria justiça também de Deus, né? A gente percebe que o raio do sol que ele fala penetra no pântano. Ele aquece, ele dá vida, mas ele não se lambuza com o pântano. Ele está servindo, né? E ele continua: o corpo físico representa apenas um vaso em uso durante algum tempo. E o vaso quebrado não significa redenção ou elevação do seu temporário possuidor. Recorremos a semelhante imagem para dizer que o habitante da esfera atualmente invisível aos vossos olhos é um irmão que nem sempre superior a vós outros nos círculos evolutivos. É o que ele está tentando explicar para nós, né? Continuemos igual, não é a morte que vai nos mudar, né? Esse comportamento. E ele continua dizendo: desencarnação não expressa santificação. Os companheiros que vos antecedem no plano espiritual não permanecem reunidos em aprendizagem muito diferente. Continuamos sempre aprendendo, seja aqui ou lá, vai da vontade de cada um de nós. E ele diz assim, que os elétrons e fótons que vos constituem a vestimenta física integram igualmente os nossos veículos de manifestações em outras características vibratórias. O que ele está explicando para a gente é que o nosso corpo, né, e o corpo espiritual, o perispírito, ele se compõe dos mesmos elementos básicos e comuns, só mudam, né, nessa intensidade, uma matéria mais pesada, mais densa, de uma matéria sutil, mais leve, mas a base é a mesma. É necessário, portanto, atentardes para as vossas possibilidades interiores, para as maravilhas de vossa divindade potencial, que todos nós temos, né? Essa grandeza dentro de nós, cabe a gente desenvolver. Em vossos desejos insopitáveis, né? Esse desejo, às vezes, nosso, sem domínio, às vezes até desequilibrado, desse intercâmbio com o invisível, naturalmente anelai sim a aproximação das sociedades celestiais. Entende, né, que ele quer dizer que esse desejo que nós temos de muito querer vai fazer o que com a gente? É um desejo ardente, né, que ele fala, mas se aproxima sim dessas sociedades celestiais. Esperais a revelação da verdade divina a par de elementos insofismáveis, né, verdadeiros, com certeza tranquila. Entretanto, se quisermos isso, se é o nosso desejo, para isso é indispensável organizar e desenvolver vossos valores celestes como criaturas celestiais que verbalmente sois. Todos nós. Porque todos nós somos filhos de Deus e nós temos, né, essa capacidade. E será que nós temos assistência aqui para isso? Olha o que ele diz, olha. Todo um exército de trabalhadores do Cristo funciona em cada núcleo de vossas atividades relativas à espiritualização, convocando-vos ao sentimento iluminado, à virtude ativa, ao departamento superior da vida íntima. Assistência nós temos muito, a gente está vendo nas obras de André Luiz, né? Mas, e que ele continua dizendo, às vezes nós fazemos as coisas equivocadas, ao contrário, é o que ele diz agora. Todavia, ainda é muito forte a vossa tendência de materializar todas as expressões do Espírito, esquecido de espiritualizar a matéria. Então, queremos, né, materializar até as coisas que não têm essa matéria. A gente às vezes não quer até materializar Deus pela nossa vontade. Leon Denis diz no livro Depois da Morte que quando a gente quer circunscrever Deus ou materializar, seria quase negar Deus pela sua grandiosidade. E a gente tem nessa, somos meio que São Tomé, tem que ver para crer. E Alexandre está dizendo que ao contrário, tem que acreditar nessas possibilidades espirituais
que é uma realidade para nós. Solicitais a luz, quase sempre perseverando nas sombras. Então é a gente que tem que sair da sombra e buscar a luz. A luz está aí para todo mundo. Reclamais felicidade semeando sofrimento. É difícil, né? A gente planta uma coisa e quer colher outra. Não dá. Incentivando, né? E pedes amor, a gente solicita o amor. Quem que não quer, né? Paz na vida. Mas que paz que é essa? Incentivando a separação? Buscais a fé, duvidando até de vós mesmo. Que fé que é essa, né? Tem que ser uma fé raciocinada, né? Então isso indica que os culpados somos nós. A possibilidade de comerciar emoções com as esferas invisíveis que vos rodeiam não representa de modo algum a realização espiritual imprescindível à edificação divina de cada um de nós. Porque o problema da glória mediúnica não consiste em ser instrumento de determinadas inteligências, mas em ser instrumento fiel de Deus. É bem diferente, né? A vontade de Deus acima da nossa. Jesus já disse lá na oração Pai Nosso. Para que a alma encarnada efetue semelhante conquista, é indispensável desenvolver os seus próprios princípios divinos, que todos nós temos. Ele diz que a bolota é o carvalho potencial, né? O punhado de semente minúscula é o trigal de amanhã. O germe insignificante será em breves dias a ave poderosa cortando amplidões. Ele busca esse exemplo da natureza, né? De que pequenos podemos ser grandes, né? O oceano, os mares são enormes, mas é constituído do quê? De gotas d'água, né? A montanha é constituída do quê? De grãos de areia, grãos de terra. E André então diz assim: Alexandre estava cada vez mais empolgante e belo. Do alto jorravam-se sobre a sua fronte fios irisados de brilhante luz. Imagina um arco-íris, né, em cima assim de Alexandre, que coisa mais bela que não deveria ser. Como a cor de um arco-íris, né, mas vinha direto na sua personalidade. E então continua Alexandre: mediunidade constitui meio de comunicação. E o próprio Jesus nos afirma: eu sou a porta. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele já disse isso para nós, né? Se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará, sairá e achará pastagens. Ou seja, né, com Jesus, se Ele é o caminho, se Ele é o nosso modelo, o nosso guia, há o que? Vida abundante, né, nessa pastagem que Ele fala. Por que audácia, né? Por que esse atrevimento nosso, incompreensível, imaginais a realização sublime em vos afeiçoardes ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor? Então, se nós temos dúvida, né, nas respostas do livro do Espírito, quem é o Espírito da verdade? Alexandre diz aqui, olha, o Espírito de verdade, que é o próprio Senhor, que é Jesus. Então, não tem jeito. Se Ele é o nosso guia, o nosso modelo, tem que ser através dele o trabalho da mediunidade. Ouve, meus irmãos, Alexandre faz como um apelo, ele quase diz assim: pelo amor de Deus, me escuta isso. Ele diz assim, olha, se vos dispondes ao serviço divino, não há outro caminho senão Ele. Ele quem? Jesus, que detém a infinita luz da verdade e a fonte inesgotável da vida. E é para quem? Para todos nós. Não existe outra porta para a mediunidade celeste, para o acesso ao equilíbrio divino, que anelais no recôndito santuário do coração, somente através dele. Então, trabalho dentro de nós, e seguir Jesus nesse trabalho da mediunidade ou em qualquer outro trabalho. Somente através dele, vivendo-lhe as sublimes lições,
Ele não está dizendo estudando, não. Ele está dizendo vivendo, vivenciar, colocar em prática. Aí sim alcançará a sagrada liberdade de entrar nos domínios da espiritualidade e dele sair conquistando o pão eterno que vos saciará a fome para sempre. Com Jesus, né? E ele continua dizendo, olha, sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação. Como lá no título da lição, mediunidade fenomênica ou mediunidade moralizada com Jesus. É diferente. É isso que André Luiz vem trazer para nós, essa grande diferença. Comunicação é uma simples comunicação, mas com o Cristo é com a moral. É essa que ele vem trazer para nós. Será então uma mera comunicação e nada mais. É uma mera possibilidade de informação como tantas outras, da qual poderão assenhorar-se também os interessados em perturbação, multiplicando presas infelizes. Então, se não for com Jesus, a comunicabilidade pode ser com qualquer um. Existe, como aqui entre nós, espíritos que fazem o bem, que querem o bem, e existem os espíritos contrários ao bem. Então, a gente pode pegar essa comunicação não para o bem, para nós e para ninguém. Lembrai-vos, contudo, de que a lei divina jamais endossou o cativeiro e nunca sancionou a escravidão. Esquecestes a palavra divina que pronunciou, vós sois deuses. Então, todos nós temos esse potencial, mas há necessidade do quê? Da nossa transformação, né? Desse segmento com Jesus. E todo o trabalho, a gente tem que dizer que somos prestadores de serviço de Jesus, que somos prestadores de serviço a Jesus em nome de Jesus. Aí sim a gente pode trabalhar diferente. E André Luiz diz assim, que quando Alexandre, né, toca nessa parte de Jesus, não só com as palavras, mas com o sentimento, ele então, André Luiz observa, e ele diz assim, ao enunciar esta última frase, o orientador assumir atitude muito adversa. Pareceu-me que em belo tórax acendera-se luz sublime, levemente anilada, luz que nos enviava a todos raios de inexprimível alegria. Seus cabelos semelhavam-se agora a fios de sol de safirina expressão. O olhar tornara-se mais sublime e mais profundo. E ele, André, termina dizendo, e muitos de nós, desencarnados e encarnados, choramos de agradecimento e júbilo, tocados de inexplicável emoção. Então, é diferente, né? Quando o espírito desse nível moral traz para a gente uma lição dessa, né, carregada de sentimento, é uma lição rica de informações. A gente tem que estudar mais, porque não é assim, 30 minutos que a gente consegue tirar tudo. E quando fala de mediunidade, né, vale a gente lembrar que Kardec coloca no Livro dos Médios que o Livro dos Médios, ele é o manual mais seguro para todos que se dedicam às atividades de comunicação com o mundo espiritual. O Livro dos Médios. Só que ele tem mais de 500 páginas, tem que ser estudado. E, lógico, sentido, né? Mas ele diz assim, ó, mas muitos se enganam aqueles que supõem encontrar nesta obra uma receita universal para formar médiuns. Porque se assim fosse, seria publicado um manual prático, resumido, informando os processos de comunicação com os espíritos. Então não é assim. É necessária a nossa mudança. E o Livro dos Médios veio nos trazer todos esses ensinamentos. Não é um manual para formar, mas para nós sabermos. Então a lição, eu achei assim, de extremo valor para nós, do comportamento de Alexandre e das lições que ele trouxe sobre mediunidade, nessa comunicação, nessa comunicabilidade. E
a oportunidade de nós participarmos desses estudos no plano espiritual. Graças a Deus que com o véu de esquecimento a gente se esquece, porque senão poderia alimentar a nossa vaidade, né? E falar, essa noite eu tive com fulano estudando. Mas isso traz intuitivamente para a gente um melhor entendimento das lições, a gente passa a interpretar melhor a essência das lições quando a gente participa desses estudos, passa a entender melhor. Muita paz e um bom domingo a todos.